Olá, que bom ter a sua companhia para mais um Responsabilidade. Você já percebeu que o tema meio ambiente só virou pauta principal depois que as catástrofes começaram a acontecer? E mesmo assim, tem gente que não leva tão a sério as atitudes ecologicamente corretas que precisamos adotar para evitar esses acidentes ambientais. No programa de hoje, vamos falar a sério sobre o assunto e conhecer os projetos que existem, as ações já em prática e o papel que o cidadão deve exercer para ser um aliado da natureza. Então fica aí coladinho, porque o programa do bem volta já já. Estamos de volta com Responsabilidade e o assunto de hoje é meio ambiente. Para começar a esquentar esse nosso momento da informação, você sabia que dizer Antártida ou Antártica, os dois estão corretos? É que na Antártida não há bactérias. Em razão disso, os alimentos podem ser consumidos após anos sem uso. E lá também não existe um mofo, nem latas enferrujam, os alimentos não apodrecem. Sabe por quê? Porque os blocos de gelo, aliás, os flutuantes, que são os icebergs, eles são formados por água doce. E essa é a razão pela qual eles flutuam, porque a água doce é mais leve que a salgada. E lá também só existem duas estações. O verão, com 6 meses de sol, aí não vai haver noite. E o inverno, com 6 meses de escuridão, onde, é claro, não vão existir os dias. E a temperatura média no verão é de 0 graus. E no inverno de menos 20, chegando à máxima de, olha, pasme, menos 70. Além disso, as reservas de carvão existentes ali podem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos. Está aí a nossa preocupação de te deixar ainda mais informado e antenado sobre as coisas do nosso mundo. Mas isso é só o começo. Hoje é dia de muita informação de qualidade, porque eu estou recebendo no nosso estúdio a presidente do INEA, Marilene Ramos, e o deputado estadual licenciado e atual secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Cristino Alves. Mas que prazer, Marilene, toda bonita, né? Você, né? Uma coisa, uma exuberância. Você que já foi secretária, já foi, agora está no INEA, quer dizer, eu fico imaginando, é uma profissão linda, mas também tem o seu lado difícil, né, Marilene? Conta pra gente, assim, vamos começar pelas saias justas, vamos começar pelo ruim para ir chegando no bom? Quais são as principais saias justas, assim, das medidas, das licenças, as coisas loucas que te pedem? Dá para licenciar isso? Você fala, não, meu amigo, pelo amor de Deus, você não está entendendo, isso daqui não tem como você botar abaixo. Olha, eu diria que difícil mesmo é conciliar desenvolvimento e proteção ambiental. Nós sabemos que o nosso estado, o Brasil, precisa se desenvolver. Então precisa de indústrias, precisa de estradas, ferrovias, portos, tudo isso. Só que tudo que vai ser feito tem impacto ambiental. Então muitas vezes vai impactar uma área onde existe uma característica de biodiversidade muito importante, né? Um manguezal, ou uma área de floresta, ou vai impactar o recurso hídrico, vai ter algum impacto sobre o rio. E aí a dificuldade de conciliar a construção hoje no estado, nós temos em construção um complexo como o Comperj, o complexo petroquímico lá de Itaboraí, 20 bilhões de reais em 20 anos que vão ser investidos ali, são milhões de empregos. Temos companhias siderúrgicas, temos o Porto Açu, complexo industrial no entorno do Porto Açu, temos arco metropolitano, estradas para serem pavimentadas, enfim, fora moradias, né? As pessoas precisam de moradias, então muitas vezes os terrenos que estão disponíveis já são ou no alto do morro, ou na beira do rio, ou numa área que é de alagamento, enfim. Eu acho que o maior desafio deste cargo que eu estou agora, assim como quando estava como secretária, é conciliar. E muitas vezes é difícil dizer, olha, aqui nós vamos ter que abrir mão de um pouco de desenvolvimento econômico para ter mais preservação ambiental. Mas a gente vira o jogo porque nós queremos que a preservação ambiental, o ativo ambiental do Estado, do Rio de Janeiro, vire um ativo econômico. Então, ao mesmo tempo, eu tenho a grande alegria. Por exemplo, esse fim de semana, Cláudia, aliás, Cristino não pôde ir, mas nós fomos lançar o Guia de Trilhas do Parque do Desengano. Olha. O Parque do Desengano está fazendo 41 anos. É um parque maravilhoso ali na região de Santa Maria Madalena, São Fidélis, Campos, uma região hiper preservada, com espécies exóticas, com espécies importantes da nossa biodiversidade. E é muito pouco conhecido da nossa população. E com esse guia de trilhas, as pessoas poderão ir até o parque e saber o que há para fazer,
onde pode encontrar as melhores cachoeiras, né, as melhores paisagens, está tudo lá, é só consultar o guia de trilhas. Aí nós viramos para o ecoturismo, então nós viramos transformar a nossa preservação ambiental. O estado do Rio de Janeiro é riquíssimo, nós temos 20% da nossa área coberta de Mata Atlântica, somos os que mais tem a maior cobertura de Mata Atlântica remanescente do Brasil, né, em comparação com o que existia quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Enfim, é um grande desafio, é muito difícil o trabalho, né, todos os dias, as demandas são gigantescas, mas temos procurado estar à altura deste desafio. O INEA hoje é uma instituição novinha, né, tem só 2 anos de vida, mas eu diria que o INEA já é um gigante da área ambiental do estado do Rio de Janeiro. Foi uma fusão, né? Foi uma fusão, foram os 3 órgãos que nós tínhamos, que era a Serla, que cuidava da agenda de água, o IEF, da agenda floresta, e a FEMA, que tratava dos licenciamentos ambientais, do controle de poluição. Então foram fundidos e se transformou no Instituto Estadual do Ambiente. Olha que beleza, ela falou em Santa Maria Madalena. Sim, vou mandar um beijo para o Mário, da Pousada Verbicaro, que a gente esteve lá e fomos muito bem recebidos. Obrigada, Mário, a sua esposa. Cristina, eu fiquei super feliz de ver a colocação, a doçura da Marilene. Você sabe que eu adoro entrevistar a mulher assim, em cargo poderoso, que ainda é bonita, né? Eu adoro entrevistar a mulher bonita. E me chamou a atenção, porque eu achei interessante, o espírito, justamente que ela até usou essa palavra, desenvolvimentista que ela tem. Sim. Porque normalmente as pessoas que ocupam esses cargos... Você quer falar? Não, quero te ouvir. As pessoas que ocupam esses cargos, geralmente têm assim um veio, não, olha, eu sou ambientalista e pronto. E foi o que ela disse. A gente tem que ter esse jogo de cintura, entender que é importante, claro, para a sobrevida nossa, né, o meio ambiente. Agora, tem que haver desenvolvimento. Então, tem que ter esse contrabalanço muito salutar, que só uma pessoa inteligente, capaz, versada, capaz de... Você colocou muito bem. A Marilene representa exatamente isso. Ela conseguiu fazer, até pela experiência que ela tem, né? Conviveu em vários níveis dentro desses órgãos da área ambiental. Então, conhece o chão do trabalho, né? E tem uma carreira de engenheira também muito bem sucedida. Isso faz com que ela tenha toda a legitimidade para conversar sobre esses assuntos, e é uma profunda conhecedora do estado do Rio também. Então, isso eu acho que vai se somando, e quando ela falou aqui do Parque do Desengano, e eu não pude estar nesse dia especificamente, a gente foi uma semana antes, nós passamos exatamente no parque. Né? E nós ficamos também na Pousada Verbicaro. No Verbicaro lá do Mário, que é uma pessoa extraordinária, e o Mário implanta lá há muitos anos. Ele é um dos contemplados e um dos voluntários, um dos militantes na área do programa Rio Rural, que é o programa que a gente conseguiu juntar Banco agricultura, Mundial, meio ambiente, com o apoio do Banco Mundial, e assim, um exemplo muito bem sucedido dessa convivência que a gente tem. Então, eu como secretário tenho uma convivência não só muito amigável, né, com a Marilene, com o secretário Mink, com a equipe toda, mas também muito responsável. A gente discute os assuntos sempre olhando os dois lados, porque, como ela mesma colocou, você tem que olhar o desenvolvimento, e a agricultura no estado do Rio, ela não tem peso por quanto ela representa no PIB do país, porque nós temos só 0,5% do território nacional, mas nós temos significado na ocupação da mão de obra dentro desses municípios, por exemplo, que não são petroleiros. O que fazer com 60 e tantos % dos municípios do estado do Rio que não tem nem produção de petróleo, nem sequer são vizinhos da produção de petróleo? Ali tem outras atividades que precisam ser desenvolvidas e muitas vezes não são atividades industriais, são atividades ligadas à produção. Então, essa produção, ela antigamente era vista de uma maneira muito predatória, até por falta de informação, né? As pessoas vêm de uma geração que essa cultura que nós temos hoje de meio ambiente não era comum. Então, as práticas agrícolas eram muito ruins. E alguns, enfim, confundem o que é falta de informação. Tem sempre os oportunistas que tentam pegar carona em alguma coisa, mas, de um modo geral, o que a gente tem conseguido levar a bom termo é essa convivência, esse respeito, procurando adequar, procurando negociar, tratar as coisas com muita transparência, mas principalmente olhando esse fator. Rio de Janeiro, se fosse uma fazenda, estaria com a reserva legal no percentual que tem que ter, 20%. Mas a gente tem que partir daí para melhorar. E para melhorar,
todas as vezes que a gente fala em produtividade na área de agricultura e pecuária, exemplo, quando eu tenho um animal que produz leite equivalente ao que produziriam 5, 6 outros animais, eu estou cuidando do meio ambiente. Porque aquele animal consome recursos naturais, água, ocupa solo, faz, enfim, todo o conjunto de impactos sobre o meio ambiente. E se eu tenho um animal muito mais produtivo, se uma vaca produz 20 litros de leite ao invés de 5 por dia, com um único animal eu faço o papel de vários outros e com isso eu crio fatores positivos. A Marilene tem nos acompanhado muito nisso, eu tenho visto também o entusiasmo dela. Aliás, essa gravata verde aqui... É por isso que ele está falando bem de mim, Cláudio. Essa gravata eu ganhei da Marilene. Trouxe de Hong Kong. Trouxe de Hong Kong numa viagem, então por isso... Quer dizer, eu estou fazendo os elogios todos baseados nessa gravata. Né? É para ele ficar mais verdinho. Mas eu dei uma azul também, que é para ele cuidar da água. E não só da reserva legal. Olha, que bacana. Nesse momento de discussão do Código Florestal, né, Cristina? É muito interessante. Quando está todo mundo se engalfinhando, a gente está procurando. E olha, eu vou dizer que é muito bacana estar ancorando vocês dois, porque eu vou contar aqui um segredinho muito legal de ser contado, porque você já sabe que isso aqui é o programa do bem, né? Nós trazemos as boas notícias, mostramos o trabalho das pessoas, porque senão só sai notícia ruim, né? Não sai quando você faz uma boa liberação, sai quando você não liberou. Exatamente. Não é isso? Então aqui é o seu espaço para você mostrar, olha, gente, eu trabalho, sou do bem, faço as coisas boas, mas só não posso dizer sim o tempo todo. E eu quero contar para quem está em casa que eu já tive a oportunidade de sobrevoar o estado com os dois. Os dois são profundos conhecedores desse estado do Rio. É uma delícia ver conhecimento, sabedoria e saber que vocês estão ali no cargo certo. Então eles vão reconhecendo as áreas, vão dizendo, olha, isso daqui, esse manguezal tem tantos milhões de metros quadrados, ele é sujeito a fazer isso porque aquela água escoa até aquele rio que desemboca ali a foz. Eu já vi os dois dando um show e falando isso. Contando intimidade, né? Meu segredo para quem está em casa, que eu acho muito justo. Né? Porque, como eu falei, né, Cristiano, isso daqui a gente tem que ter um espaço para mostrar, né? Claro. A Marilene, eu acho que tem uma outra coisa que eu queria até que ela falasse um pouco, que é essa questão ambiental versus todo o conjunto de providências que a gente tem que tomar para evitar que no futuro a gente possa viver momentos difíceis com relação a crises e catástrofes, etc. e tal. Quer dizer, além do trabalho de socorro que a gente pôde fazer em conjunto nessa crise, por exemplo, da região serrana no início do ano, né? Mas tudo que é prevenção, eu queria ouvir a Marilene falar um pouco sobre isso também. Cristino, eu tenho visto assim, muito as pessoas falando, né, que estão muito surpreendidas com o clima. Essa quantidade de tragédias que tem acontecido, né? Agora, hoje mesmo, por conta do que está acontecendo na região Nordeste, não sei se vocês viram, grandes enchentes, aí em algumas capitais, Fortaleza e tal, às vezes áreas até não tão suscetíveis a esse tipo de catástrofe está acontecendo. E, de fato, o planeta está dando todas as indicações de que ele, de fato, está passando por uma mudança. Então, quando nós falamos em mudanças climáticas, elas, possivelmente, elas não são aquelas que vão acontecer só daqui a 50 anos, ou para os nossos netos ou bisnetos. Nós já estamos sofrendo. Então, nós precisamos nos antecipar e tratar desses, e buscar proteger a população, nos proteger desses eventos. Então, veja, por exemplo, o que aconteceu na região serrana. Então, ali nós temos uma lição, mostrando que a ocupação desordenada, a ocupação da margem dos rios, das áreas de encosta, que são, todos sabemos, são áreas de risco, e mesmo assim, por anos e anos e anos, as pessoas continuaram ocupando e a população crescendo e mais casas, mais habitações sendo construídas ali. Temos que ter uma resposta para isso. Quando eu vejo hoje mesmo, ultimamente, sobrevoando o estado do Rio de Janeiro, eu estou impressionada com o programa Minha Casa Minha Vida, falando daquilo que de fato acontece, das coisas boas, Cláudia. O Minha Casa Minha Vida, hoje no estado do Rio de Janeiro, já é uma realidade. Eu sou engenheira há quase 30 anos e durante anos e anos, décadas, né, eu nunca vi uma resposta a essa carência de habitação. Porque aqueles que vão lá e constroem na margem do rio ou constroem na encosta, muitas vezes não é porque desejam fazer isso, é porque falta, como nós sabemos, principalmente a população mais pobre,
falta de opção. E hoje a gente vê programas como Minha Casa Minha Vida vir dar respostas. Então você começa a ver surgir os condomínios em todo o estado. Aliás, hoje tive a alegria de ir na Baixada, lá em Mesquita, ver, ali em Roldão Gonçalves, um conjunto habitacional que nós estamos construindo para reassentar famílias que moram na margem do rio Sarapuí, com 144 apartamentos já em fase de acabamento, super bonitos, 2 quartos, sala, cozinha, pequena varanda, algo assim que dá prazer, né? Imaginar que aquelas pessoas que às vezes moravam num barraco de madeira, em condições totalmente insalubres, vão ter agora uma área digna, né, para morar. Então, eu acho que investir em habitação é absolutamente crucial, porque nós precisamos colocar a população em áreas de segurança. Investir em saneamento, né? Nós não podemos ser um Estado que é um verdadeiro Emirado Árabe, o maior produtor de petróleo do Brasil e que continua tendo seus rios cheios de esgoto. Mas, né? Marilene, não tem uma parte que também é a contribuição da população? Porque o governo vai ser suficiente? Se a população não contribuir, o governo dá conta? Obviamente que não. Então. Há certos problemas que só podem ser enfrentados pelo governo, seja ele estadual, municipal e federal. Agora, há atitudes que podem ser tomadas pela população. Veja o caso nosso. Eu vim hoje eu vim de uma visita na Baixada Fluminense, onde nós desenvolvemos o projeto Iguaçu. Uhum. São quase 360 milhões de reais investidos para dragar aqueles rios, retiramos 4 milhões de metros cúbicos de lixo e de lama de dentro daqueles rios, mais de 2.000 famílias retiradas das margens dos rios, ruas pavimentadas, onde foram retiradas as casas, a gente não deixa o terreno vazio, a gente coloca rua, a gente coloca ciclovia, colocamos parques, praças para que a população, para que aquilo se torne um espaço público e não volte a ser invadido. Uhum. Agora, continuo, em muitos trechos onde nós já passamos, já fizemos toda a urbanização, eu vejo de novo lixo. Essa é a questão. Essa é a questão, porque ela falou, dragou tantos milhões de metros cúbicos. Uhum. De lama, ok, mas e o lixo? Então eu acho que é esse também o recado que eu queria que no final... 20 mil pneus Olha isso. nós tiramos de dentro dos rios da Baixada. Pois é, eu queria que você também desse esse recado para o nosso espectador. Porque, assim, eventualmente, não quem está nos assistindo agora, mas um vizinho, um amigo, um parente, a pessoa começa a ser um repetidor daquela mensagem, né, Cristiano? Eu acho que esse fator de educação ambiental, todo mundo que fala sobre educação ambiental dá a impressão que isso é só lá na escola, assim, tipo, né, fazer com as crianças. É claro, nós vamos preparar para o futuro, para as gerações futuras, mas a geração que está hoje, né, na fase adulta, que são chefes de família, etc., tem uma grande responsabilidade nisso. E eu me lembrava agora há pouco, a gente enumerando um pouco as parcerias que a gente conseguiu fazer, porque quando a área ambiental e a área de agricultura, ou a área de indústria, quando se entende, não quer dizer que todo mundo concorda com todo mundo, mas Claro. quando se entende, embaixo, os técnicos que trabalham embaixo, eles também têm que refletir esse bom entendimento e diálogo. Então, é o que vem acontecendo. Na medida em que nós nos aproximamos e começamos a dialogar, lá na ponta também, o técnico que está trabalhando no INEA, lá na ponta, na Emater, ou na Codim, as empresas do Estado, o produtor, o industrial e tal, começam a ter um diálogo também. Porque é assim que você chega num ponto de equilíbrio. Nem impondo e punindo como única ferramenta para poder fazer valer a legislação ambiental e nem abusando do lado de cá também. Agora, é muito importante que esse diálogo lá ocorra. Então, quando se fala em discussão do Código Florestal, isso tudo está muito fora do nosso alcance, porque posto em votação, né, num nível lá, os deputados em Brasília, senadores e tal. Mas aqui, muito daquilo que a legislação já consagrou, que já é ok, a gente pode praticar. Então, vejo que a gente, além desse diálogo, nós conseguimos avançar muito. Já disse aqui no programa Rio Rural, mas nós também temos a dragagem dos canais lá da Baixada Campista, Baixada do Norte Fluminense, que é uma obra importante, nós esperamos muitos anos para ter um investimento de quase 100 milhões, e que tem muito para fazer ainda, né? Muita gente não compreende, porque falta isso, falta. É claro que falta, mas também foram 20 e tantos anos sem um centavo de investimento.
E tudo vai se fazer dentro das possibilidades dos planos de se avançar. Sem contar outras áreas de licenciamento importantes, que estão buscando resolver, legislação relativa à queima da palha de cana, que é um imbróglio de muitos anos, estamos aí buscando uma legislação de consenso. Nada é fácil, tudo tem a sua dor, o seu nível de conflito, mas acho que com maturidade e boa vontade a gente tem avançado muito, né, Mani? Marlene, eu queria que você falasse sobre uma coisa pontual, porque ficou um pouco assim no jornal, uma coisa meio pitoresca. Eu queria que você explicasse em linhas gerais a história da tal da perereca, porque ficou uma coisa assim, assim como se que fosse, sabe, uma coisa meio... Eu senti como uma coisa assim, tão pouco para uma coisa tão grande, uma obra de tamanha magnitude contra a perereca. Queria que você desse a versão oficial para que a gente pudesse desmitificar essa história, né? E não ficasse assim, o Comperj contra uma perereca, né? Cláudia, no caso foi o Arco Metropolitano, né? Que é uma rodovia que, para você ter uma ideia, o projeto é da década de 70. Um arco, né, rodoviário em torno da região metropolitana do Rio de Janeiro, para poder desviar o tráfego, para evitar que a Avenida Brasil, a Dutra e tal, chegue a tanto. Bom, o que aconteceu? Um certo trecho do arco metropolitano, ele cruza uma área de preservação chamada Flona Mário Xavier. E, nesse caso, ali já tinha sido estudado, já tinha sido identificado a ocorrência de uma espécie, que é uma perereca muito pequenininha, que é uma espécie que só foi encontrada ali. Então, ela é uma espécie raríssima. Se nós deixássemos simplesmente que o arco cruzasse o banhado e isolasse aquela população, uma parte das pererecas, que já é pequena, de um lado do outro, sem poder se comunicar, o que haveria? Você teria menos possibilidade de sobrevivência daquela espécie. Então, por que sempre o meio ambiente tem que ficar com prejuízo? Entendi. Por que o arco metropolitano não pode custar um pouco mais caro, construir um viaduto e aquela população de perereca continuar ali? É esse raciocínio que muitas vezes nós queremos construir tudo da forma mais barata possível, mas o custo ambiental e para as futuras gerações é muito elevado. É isso que se chama conciliar desenvolvimento com o meio ambiente. Tem que aumentar muitas vezes o custo de construir certas coisas com mais cuidado para que o meio ambiente seja menos impactado. Que beleza. Fala então a sua mensagem final para o nosso espectador. Qual é a mensagem que você quer deixar para quem está em casa, para repercutir esse programa e a gente contribuir para um mundo melhor? Olha, eu acho que o espectador que vê esse programa, você, espectador que vê esse programa, você já é alguém que procura ter uma consciência de cidadão, e é preciso desenvolver também a consciência ambiental. Eu diria o seguinte, que os governantes, eu vejo hoje muita responsabilidade com a questão ambiental, muito investimento sendo feito. Agora, cada um deve pensar a cada dia como fazer a sua parte. Como é que eu vou gastar menos água? Como é que eu vou cuidar melhor do meu lixo? Vou reciclar? Né? Tem muitas coisas que nós, no nosso dia a dia, podemos fazer para preservar esse planeta, porque nós só temos esse, não temos outro. Muito obrigada, Marilene, que prazer te ter aqui com toda essa sabedoria, dando uma aula para a gente. Cristino, você, o que você tem para dizer para a gente fechar, se mandar beijo? Tudo muito rápido. Eu queria mandar um beijo aqui para o Mink, nosso querido amigo, secretário, colega deputado, para o Firmino, né, que trabalha lá, diretor do INEA, e que, o ombro também, que a gente chora um pouco dos nossos problemas, tem que correr, Firmino, vamos ter que resolver, e a Marilene, todo mundo, e a gente se empenha na solução, e através deles cumprimentar não só o pessoal da área ambiental, que toca isso tudo com a gente, mas o nosso povo todo da agricultura, que hoje tem uma consciência ambiental crescente. Eu vejo que a gente está num bom caminho. Vamos resolver, como já disse, algumas questões, mas estamos num bom caminho. Então, cumprimentando e mandando beijo para esse pessoal, eu quero abraçar todo mundo aí que faz essa união. Que beleza, muito obrigada a vocês, adorei ver essa gravata linda que você trouxe, você está aqui nos ajudando hoje a esclarecer para o nosso espectador que está em casa, agradecendo sempre a você, a sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Muito obrigada, até a próxima.